Fala galera, no vídeo de hoje vocês vão ver algumas línguas românicas, com o exemplo do espanhol, francês e italiano, inteiramente abordadas em português. Vamos lá. Bom, as línguas românicas são proventas da grande família chamada proto-indo-europeia. Alguns detalhes importantes. Com tudo isso, se pode relacionar o latim com outras línguas usadas na Península Itálica antigamente. As primeiras evidências gráficas do latim datam do ano 500 a.C., aproximadamente, quando Roma estava abaixo do poder etrusco. Desses aprenderam dos romanos a escritura, à vez que estes o aprendeu dos gregos. Até o século III a.C., não se produziam textos literários em latim, senão em grego. Desde esta época até o século X, surgiu uma rica literatura que se foi espalhada por todo o Império. Sobre as línguas românicas. Os idiomas desta família linguística são integrados ao conjunto das línguas indo-europeias. Originaram-se a partir do latim vulgar. A variação do latim a partir do declínio do Império Romano foi muito intensa. O termo românico, derivado do latim vulgar, romanice, que por sua vez é derivado do latim formal, romanicus. Então, quando se diz romanice loqui em latim, significa que fala românico. A família das línguas românicas, como já mencionadas, provém do latim. Só que o latim é dividido entre o latim clássico ou latim formal e o latim vulgar. Dentre este latim vulgar se tem as línguas românicas continentais e a língua sardenha. Então, dessas línguas se tem o ítalo-oeste e o leste. No ítalo-oeste, nós temos o proto-italiano, que depois se tornou italiano. Aí do oeste se tem o ibero-românico ou galaico-românico. O galaico-românico veio o francês e o ibero-românico veio o português e o espanhol. E da parte leste se tem o românico balco ou dalmático e o proto-romeno, que vem a língua romena. Espanhol. Espanhol é uma das mais populares línguas para aprender. Está no topo da lista das línguas românicas por causa da sua sensualidade e paixão. Sua origem é a língua latina e consiste de longas vogais e suaves consoantes. O espanhol se encontra em muita música e poesia por sua causa de facilidade de rima em relação com a conjunção dos verbos. Mais de 420 milhões de pessoas falam espanhol. É uma língua muito popular. Mais de 44 países têm adotado a língua e a sua popularidade cresce ainda mais. É considerada a terceira língua mais falada do mundo, ficando atrás somente do inglês e do mandarim. Além da Espanha, o espanhol também é a língua oficial dos seguintes países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, República Dominicana, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela. Um pouco de sua história. Um pouco de sua história. A Península Ibérica, território que hoje é Espanha e Portugal, foi um motivo de briga durante muitos anos. Por ali passaram muitos povos, mas o reino de Castilha se sobressaiu, dominou as tropas inimigas e impôs seu dialeto como forma de domínio. Assim sendo, em decorrência da dominação das tropas de Castilha sobre os outros povos, o espanhol se tornou língua oficial da Península Ibérica no ano de 1492. Français, francês.
Não é surpresa que o francês é considerado ser uma das mais românticas línguas do mundo. Depois de tudo, Paris é considerada a cidade do amor, Le Ville de l'amour, perdida e encontrada. Muitas pessoas amam o jeito da língua francesa, rolar a língua. Também tem origem latina e é uma língua considerada confortável que flui facilmente. Esta requer a conjugação dos verbos como a língua espanhola. Então é ideal para se escrever músicas e poesias. O idioma francês é bem conhecido pela floreza e amáveis letras que possui. A língua francesa é considerada a língua oficial em mais de 29 países. É uma das línguas mais populares faladas odiernamente, na contemporaneidade. É considerada uma língua única, com dialetos e acentos e charmes. É o francês considerado a língua oficial em mais de 29 países, como foi dito. Características linguísticas. Características linguísticas. A língua francesa conta com cerca de 74 milhões de falantes nativos no mundo todo. É a língua oficial de 28 países, reúne 56 países no total e é uma das línguas estrangeiras mais estudadas no mundo. O número total de falantes como a língua materna e como segunda língua fica entre 270 e 370 milhões. Porém, é difícil ser mais preciso. Há também uma grande variedade de línguas crioulas baseadas no francês. O francês é o 11º idioma mais falado no mundo, presente nos 5 continentes. É a língua nativa de mais de 80 milhões de pessoas, sendo 65 milhões de franceses. O francês atinge a 9ª posição em número de pessoas que têm o idioma como uma de suas línguas. Un peu de l'histoire de la langue. Um pouco de história da língua. Antes do franciano, ou franciliano, língua antigamente falada na região Île-de-France, a região de Paris, existiam muitas outras línguas nas regiões francesas. Bretanha, Normandia, Picardia. Em seguida, o franciano substituiu as outras e foi a base para a língua francesa oficial. Durante o colonialismo da França e da Bélgica entre os séculos 17 e 20, a língua francesa se fez presente em diversos lugares do mundo, como na América, África, Polinésia, Sudeste Asiático e Caribe. Durante o reinado de Luís XVI, o francês se tornou uma das línguas internacionais da Europa, nas áreas diplomática e científica. A língua oficial e de trabalho em todas as agências das Nações Unidas e em muitas organizações internacionais. ONU, União Europeia, OTAN, Conselho da Europa e várias ONGs. La Francophonie. A Francofonia é uma organização internacional de países e governos francófonos que promove a língua francesa. A Aliança Francesa, presente no mundo todo, é um pilar da expansão do francês. Italiano. Questo è amore. Sem redundância, os italianos amam estar amando. Então, não é surpresa que é uma língua românica ou romântica. Já foi classificada como a língua mais romântica do mundo. Também originada do latim, o italiano é verdadeiramente empregado com lindas palavras na ópera ou escrita em poesia ou prosa. O som do italiano distribui com ritmo as vogais e as consoantes. Muitas pessoas pensam que a língua falada soa como se estivesse cantando. O italiano é uma língua românica ou neolatina, baseada no fiorentino literário do século XIV, usado por Dante, Petrarca, Boccaccio, pertencente ao grupo itálico da família das línguas indo-europeias. A língua é falada por cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Um pouco de sua língua.
O italiano padrão é amplamente usado pela população italiana, em paralelo com as variantes regionais do italiano e os dialetos. Para muitos, é a língua materna e a língua para todas as esferas do cotidiano. O italiano padrão é também a língua de referência para os meios de comunicação italianos, para as publicações e a administração estatal. O italiano é a língua oficial da Itália, de San Marino, da Suíça, da Cidade do Vaticano e do soberano militar Ordem de Malta. E é a segunda língua oficial depois do croata, na região da Istria, Croácia, e depois do esloveno, na cidade de Pirano, ilha da Istria e Capodistria, na Eslovênia. É difundido também em algumas áreas dos países mediterrâneos e nas comunidades de origem italiana nos diversos continentes. Costituzione. A Constituição da República Italiana não indica o italiano como uma língua oficial. Contudo, na Itália, o italiano é considerado língua oficial conforme o Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, DPR número 670, de 31 de agosto de 1972, que possui valor de lei constitucional. Uma proposta de lei constitucional aprovada na Câmara em 28 de março de 2007 previa a modificação do artigo 12 da Constituição para: o italiano é a língua oficial da República, de acordo com as garantias previstas pela Constituição e leis constitucionais. Todavia, a proposta não foi aprovada pelo Senado e o artigo 12, no modelo em vigor de dezembro de 2012, não apresenta indicação sobre a língua oficial. L'unificazione. Antes da sua unificação, entre 1860 e 1870, a Itália era dividida em vários reinos com diferentes dialetos. Nessa época, apenas 2,5% da população italiana se comunicava em italiano e outros 10% compreendiam a língua. O italiano só se tornou dominante nos últimos 50 anos, com a alfabetização em massa da população italiana e o desenvolvimento de tecnologias como a televisão, que contribuiu para a divulgação da língua. Na década de 50, 18% da população se comunicava em língua oficial, 18% alternava entre dialeto e italiano e 64% usava algum dialeto. Atualmente, 46% da população usa apenas o italiano, 50% entre italiano e dialeto e apenas 4% fala apenas dialeto. L'idioma e gli dialetti. Na Itália, ainda que todos os idiomas falados juntamente ao italiano sejam chamados de dialetos italianos, muitos deles são línguas românicas, linguisticamente diferentes do italiano. Portanto, cabe distingui-las entre as línguas da Itália, línguas não oficialmente reconhecidas como tal, e dialetos do italiano, variantes do italiano diferentes do italiano padrão. Como exemplos de dialetos temos sardo, catalão, francês, occitano, franco-provençal, friulano e ladino. Já como exemplos de línguas não reconhecidas oficialmente temos o piemontês, o napolitano, o ligure, o siciliano, o vêneto, o lombardo e as respectivas variantes regionais. Discriminazione. A discriminação verificada no século XX contra as línguas minoritárias foi tão forte que os seus falantes sofriam um estigma social. E falar em uma delas, ainda hoje, é considerado como sinal de baixa instrução no imaginário comum. Além disso, a maior parte dessas línguas, com exceção das variantes linguísticas de idiomas que gozam de um certo prestígio internacional, como no caso o francês e do alemão, não são em geral usadas na comunicação de massa e são usualmente limitadas aos falantes nativos em contextos informais, correndo risco de extinção.